Bom dia, sétimos anos. Nossa aula de hoje será a continuação da nossa aula da semana passada. E o que nós estaremos fazendo? Uma revisão de conteúdos e a correção das atividades que se encontram da página 8 em diante. Eu voltei um pouquinho na página 7, porque lá na página 8 a questão que aparece para a gente, a questão número 20, ainda é sobre o texto da página 7. Então, vamos relembrar alguns aspectos importantes que nós estamos estudando. Nosso conteúdo é sobre ordem direta e ordem indireta. Então, o que nós temos que estar sempre lembrando e ter sempre em mente? Toda oração ela pode se organizar de formas diferentes. Entretanto, a gente tem uma ordem a ser seguida, que é considerada a chamada ordem direta da oração, que se organiza da seguinte forma: primeiro o sujeito, depois o verbo, que é o nosso elemento no meio, e depois o complemento verbal. Então, essa é basicamente a estrutura da oração, o que a gente vai chamar de S, sujeito, V, verbo, e CV, que é o complemento verbal. Eu estou fazendo com a mão aqui porque vocês já estão cansados de ver isso aí, né? Já fiz bastante no quadro, nas nossas aulas, então vocês já conhecem isso aí. Só para a gente estar relembrando: sujeito, verbo, complemento verbal. São os três elementos que compõem uma oração. Então, eu tenho Carla, sujeito, verbo, ensinou, complemento, a matéria. Carla ensinou a matéria. Essa é basicamente uma construção normal que a gente vê no dia a dia e que é fácil de ser compreendida. Entretanto, eu posso dizer: a matéria Carla ensinou Carla a matéria. O conteúdo é o mesmo. Entretanto, eu inverti a ordem dos termos da oração. Qual é o objetivo da inversão? Sempre que eu inverto os termos, eu quero chamar a atenção para um aspecto diferente. Então, em Carla explicou a matéria, eu estou focando no sujeito, que é o nosso primeiro elemento, Carla. Quando eu digo a matéria explicou Carla, ou seja, a matéria é o meu complemento verbal, é o elemento que eu quis enfatizar. E aí, quando a gente ouve, tem que só prestar atenção nesse tipo de construção, porque parece que a matéria explicou Carla, parece que foi a matéria que me explicou. Então, mesmo a gente podendo fazer esse tipo de construção, tem que tomar cuidado para não provocar o que a gente chama de ambiguidade, ou seja, duplo sentido. Então, posso fazer esse tipo de construção? A matéria explicou Carla? Até pode, mas se vai provocar uma dupla interpretação, então a gente evita. Então, poderíamos colocar: explicou Carla a matéria. Explicou a matéria Carla. Então, estejam sempre atentos para isso aí. Eu posso enfatizar o sujeito, posso enfatizar o verbo ou posso enfatizar o complemento. E estar atento quando a ordem da oração, às vezes, provoca dupla interpretação. Então, isso aí foi o que nós já temos visto nas últimas aulas. Eu já comentei sobre isso na semana passada também. Só para a gente estar relembrando aí, tá? Na aula da semana passada, nós concluímos com a interpretação desse texto, como é mesmo o nome, das perguntas 17, 18 e 19, que eram basicamente de interpretação. Qual era o texto? Qual era a história do texto? Uma festa em que um dos convidados, um homem, levou um amigo, uma companhia, que era um manequim de madeira. Observem que eu sei que é um homem, porque fala assim, levou o manequim de madeira à festa porque não tinha companhia, não queria ir sozinho. Então, eu tenho um homem que não tinha uma namorada, não tinha uma esposa, e que levou um manequim de madeira como se fosse um amigo. E a história termina com o fato da dona da casa, a anfitriã da festa, comentar com o marido, depois que a festa tinha terminado, que aquele era um convidado fantástico, que ela se encantou pelo convidado, porque era uma pessoa sempre atenciosa, que ouvia tudo, que deixou ela falar o tempo todo. Claro, o cara era de madeira, não falava, então ele ficou ali inerte o tempo todinho. E a partir disso, nós fizemos a interpretação respondendo as questões 17, 18 e 19. Nós vamos dar continuidade hoje à questão 20. Eu vou explicando algumas questões, vou corrigindo, e aquelas que der, eu já vou chamando algumas pessoas para estarem participando, tá? Hoje, além dos 3 que colocaram o nome, eu vou chamar mais algumas pessoas para participarem.
Você não é obrigado. Se você não puder ou não quiser, você responde lá no chat, não posso ou não quero, tá bom, pessoal? Não é obrigada. Então, vamos lá. No trecho, sorridentes, os donos da casa se declararam encantados por ele ter trazido um amigo. Há uma informação antes do sujeito. Vamos voltar aqui para a análise da oração. Eu tenho os donos da casa, sujeito, declararam é o nosso verbo, se declararam como? Encantados por ele ter trazido um amigo. Nosso complemento verbal, na verdade, é o encantados. Os demais, por ele ter trazido um amigo, vai funcionar para a gente como informações extras, aquilo que nós vamos somar à minha informação da oração. Então, a afirmação aqui diz para a gente que, apesar da ordem ser sujeitos, donos da casa, declarar um verbo e o resto, complemento, há uma informação extra, ou seja, algo que foi acrescentado antes do sujeito para informar alguma coisa a mais. E aí nós sabemos que essa informação extra que aparece é o sorridentes, que é para a gente um adjetivo que está caracterizando a palavra os donos da casa. Então, lembrando que sorridentes é a nossa informação extra, a pergunta é a seguinte: reescreva esse trecho, deslocando essa informação sem alterar o sentido do texto. O que eu tenho que lembrar? Que a informação extra ela pode aparecer no começo, no meio ou no final. Eu só tenho que estar atento se ela está fazendo referência ao elemento certo. Nesse caso, o sorridente tem que se referir aos donos da casa. Então, vamos lá. Quem fez aí gostaria de responder para a gente uma opção? O que eu posso estar fazendo aí? Eu tenho que modificar a posição do elemento sorridentes. Bom dia. Bom dia, meu bem. Pode falar. Eu coloquei: os donos da casa, sorridentes, declararam-se encantados por ele ter trazido um amigo. Ok. Você colocou vírgula em algum local? Sim, eu coloquei: os donos da casa, vírgula, sorridentes, vírgula, declararam encantados por ele ter trazido um amigo. Certíssimo, Esther. Muito bem, obrigada, tá? Pessoal, olha só. Sorridentes, que é a informação do dono da casa, ela vai entrar para a gente logo após o sujeito. E aí, o que nós fizemos? Quando nós deslocamos essa informação lá para dentro da oração, eu vou deixar essa informação entre duas vírgulas. Por quê? Porque é informação extra. Informação extra dentro do texto vai estar sempre entre vírgulas. Então, os donos da casa, vírgula, sorridentes, vírgula, se declararam encantados por ele ter trazido um amigo. Tem que prestar atenção, porque nesse caso, se eu jogar os sorridentes lá para o final, ouçam como que vai ficar. Os donos da casa se declararam encantados por ele ter trazido um amigo sorridente. Estão vendo? Não funciona, porque dessa forma, se eu jogar a informação para o final, quem vai ser sorridente será o amigo, e não é isso que eu quero dizer. Vamos lá tentar outra coisa. Vamos jogar a informação lá para o meio da oração, mas em outro espaço. Os donos da casa se declararam encantados por ele, sorridente, ter trazido um amigo. Também fica confuso, porque quem fica sorridente aqui é o ele. Então, partindo do princípio que eu tenho que manter a ordem da oração, eu só vou deslocar a informação. E que sorridente precisa ser os donos da casa, a informação extra vai ficar entre vírgulas logo após o sujeito. Deu para entender, pessoal, o que foi feito? Anota aí no cantinho da sua apostila. Informação extra no interior da oração fica entre vírgula. Repetindo para vocês anotarem aí do ladinho na questão. Informação extra dentro da oração fica entre vírgulas, né? Lá no meio da oração. Alguma pergunta? Até aqui, ok? Não se esqueçam de responder para mim lá. Ok, estou acompanhando, estou entendendo. Deu okzinho para mim lá se está tudo bem.
Então, vamos dar continuidade. Questão 21. A questão 21, ela diz assim: leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Eu tenho na primeira. Ocupou-se dele na refrega de gentilezas a própria dona da casa. Observem que a oração começou com o verbo. Significa que ela está na ordem indireta. Então, já vamos analisando isso aqui, ó. A ordem deveria ser o quê? A dona da casa ocupou-se dele na refrega de gentilezas. Ok? 2. Trocou-lhe o copo ainda cheio e suado por outra de puros pedras e âmbar. Nesse caso aqui, eu não sei quem fez a troca, o que significa que a oração pode estar na ordem direta, porque eu tenho um caso aqui de sujeito indeterminado, né? Trocou-lhe, alguém trocou-lhe. Atirou-se a conversa sem preocupações de tema. É a mesma coisa, ó, eu tenho aqui um caso de sujeito indeterminado. 4. Levou-a a única notícia lida nos últimos meses, a necessidade de assunto mais profundo. Nesse caso, eu comecei com o verbo, só que o meu sujeito está aqui, ó. A necessidade de assunto mais profundo levou-a a única notícia lida nos últimos meses. Então, partindo desse princípio, a gente observou que eu tenho duas orações que estão na ordem indireta e que eu tenho duas orações que possuem um sujeito indeterminado. Então, com essa informação, eu vou marcar a letra A, que diz que as orações 1 e 4 estão na ordem indireta. Ok, pessoal? Certinho? Eu acho que a minha informação do chat aqui está demorando a chegar. Então, se vocês estão respondendo, não está aparecendo para mim. Quando eu perguntar assim para vocês, ok, deu para entender? Vocês respondam, porque a informação do chat aqui não está chegando, tá? Vou até desligar ele, vou ligar novamente para poder ir acompanhando os comentários de vocês. Ok, chegou um agora. Questão 22. E aí nós vamos partir daquele mesmo princípio. Você não entendeu a questão, ou você abre o microfone e pede para repetir, ou você pode ir lá no chat e colocar, explica novamente, não entendi, por que não é outra letra, tá bom? Leia a oração a seguir e responda as questões. A dona da casa, ao final da festa, disse sua opinião ao marido. E Arley, vamos abrir o microfone para você poder participar? Bom dia. Bom dia, meu bem, tudo bom? Tudo? Vamos lá, então. A oração está na ordem direta ou indireta e por quê? Ela está na direta, porque já começa com o sujeito, né? Então tem a sequência sujeito, verbo. Não, sujeito, complemento e verbo, né? Ok. Então, olha só. Agora eu fiquei com um pouco de dúvida, porque o certo é sujeito, verbo e complemento. Agora que eu percebi, tá o sujeito, o complemento e o verbo. Não, olha aqui, tá quase certo. Acompanham aqui comigo. Sujeito, qual é, Yarley? A dona da casa. Qual é o verbo? Disse sua opinião ao marido. Não, qual é o verbo, Yarley? Verbo. Ah, tá. Disse. Disse. Qual é o complemento verbal? Ao final da festa. Não, meu bem, olha só. Sujeito, a dona da casa. Verbo, disse. Complemento verbal, sua opinião ao marido. Ao final da festa é informação extra. Igual aconteceu com aquela questão, tô voltando um pouquinho, ó. Com aquela questão que nós fizemos anteriormente dos sorridentes, lembram? Uhum. Que era uma informação extra. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ao final da festa é uma informação extra. Se vocês observarem, se eu tampar essa informação, ó, a dona da casa disse sua opinião ao marido. Ao final da festa é uma informação extra. Ela poderia vir aqui no começo, como ela poderia ir lá para o final, ou ficar no meio, como nós colocamos. Então, Yarley, lembrando, sujeito a dona da casa. Ao final da festa, informação extra. A gente até comentou, ó, entre duas vírgulas, informação extra. Disse é o verbo, sua opinião ao marido é o complemento verbal.
Partindo disso aí, você já disse que está na ordem direta. Aí você poderia colocar, está na ordem direta, porque está na ordem sujeito, né, verbo e complemento, e nós temos ainda uma informação extra, tá correto? Agora, reescreva a oração alterando para a ordem indireta. Significa, Yarley, que você vai ter que mudar o sujeito aqui também, porque a informação extra ela já é extra, tá bom? Como você colocou? Eu coloquei, né, ao final da festa, a dona da casa disse pro meu marido. Então acho que eu errei, porque eu coloquei ao final da festa, isso, aí a sequência. Se você colocar dessa forma aí, ao final da festa, vírgula, a dona da casa disse opinião ao marido, você vai continuar com a ordem sujeito, verbo, predicado. Tenta mais uma vez. Disse sua opinião ao marido, a dona da casa, ao final da festa. Certíssimo. Disse sua opinião ao marido, a dona da casa, ao final da festa. Ok. Certíssimo. Alguma pergunta? Poderia colocar ainda, disse sua opinião ao marido, vírgula, ao final da festa, vírgula, e eu mantenho ao final da festa entre vírgulas. A dona da casa seria uma outra opção. Certinho? Obrigada, Yarley. Pessoal, até aqui, ok? E aí ele continua... Oi, Yarley, tem a letra C ainda, desculpa. Yarley? Oi, tem a letra C? Tem, essa questão tem a letra C, desculpa. Ah, não, eu troquei aqui, a questão 22. Tá certinho, obrigada, Yarley, tá certo. Eu que troquei aqui, mudei a página. Vamos lá, questão 23. Leia com atenção as orações e responda às questões a seguir. Ele, estático e reflexivo, oferecia um sorriso de perfil. Acompanhando aqui, ó, ele, sujeito, estático e reflexivo, informação extra, oferecia verbo, um sorriso de perfil, é o nosso complemento verbal. Segunda oração, ela, interessada e curiosa, leu toda a notícia. Vai acontecer a mesma coisa, ó. Ela, sujeito, interessada e curiosa, informação extra, leu, verbo, toda a notícia, complemento verbal. Partindo dessa informação, a pergunta é: que termos intercalam o sujeito e o verbo nas duas orações? E aí, o que intercala o sujeito e o verbo? Nós vimos aqui, ó, ele, sujeito, oferecia verbo, ela, sujeito, leu, verbo. Então, os termos que intercalam são as informações extras. Na primeira oração, estático e reflexivo, e na segunda, interessada e curiosa. Passei sem querer, pessoal. Então, repetindo. Na primeira oração, estático e reflexivo, e na segunda, interessada e curiosa. Ambos informações extras. Certinho? Na sequência, leia a oração 2, que foi reescrita de modo a não mais apresentar termos intercalados. Então, vamos lá. A mulher interessada e curiosa leu toda a notícia. Essa foi a oração. Observem que ele trocou ela, ele já colocou um sujeito, né? A mulher interessada e curiosa leu toda a notícia. Agora, reescreva na ordem indireta. Eu poderia fazer o que aqui? Pegar primeiro o verbo, né? Leu toda a notícia, verbo e complemento. Leu toda a notícia, a mulher interessada e curiosa. Uma outra opção seria leu, vírgula, a mulher interessada e curiosa, vírgula, toda a notícia. Ok? Então, observando aí, eu comecei com o verbo, leu toda a notícia, a mulher interessada e curiosa. C. Reescreva a primeira oração de maneira que não haja nenhum termo intercalado entre sujeito e predicado. A nossa primeira oração é essa aqui, ó. Ele, estático e reflexivo, oferecia um sorriso de perfil. Então, eu poderia jogar a informação extra lá para o começo da oração. Estático e reflexivo, vírgula, ele oferecia um sorriso de perfil.
Vamos voltar a essa questão aqui. Pessoal, tem alguém que está com problema aí, com dificuldade de entrar, de sair, alguma coisa? Tá tudo ok para todo mundo? Algum amiguinho está comentando que não está conseguindo entrar? Porque está aberto aqui, mas está aparecendo para mim que alguém está tentando entrar. Tá tudo ok? Sim, pessoal. Lembrando que o chat não está aparecendo mensagem aqui para mim. Ok, né? Então, continuando. Se eu quero pegar essa primeira oração, retirar a informação extra do meio, ou seja, daquilo que separa sujeito e verbo, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa informação extra lá para o começo da oração. Posso jogar para o final, professora? Pode, se não alterar o sentido. Se você observar, se você jogar a informação lá para o final, vai pensar, né, vai parecer que quem está estático reflexivo é o perfil. E não é isso que eu quero colocar. Então, como ficaria essa oração? Estático e reflexivo, vírgula. Aqui embaixo. Estático e reflexivo, vírgula. Ele oferecia um sorriso de perfil. Ok, pessoal? Estático e reflexivo, vírgula. Ele oferecia um sorriso de perfil. Certinho? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Até aqui, o que a gente tem que ficar atento com essas questões aí 22 e 23? Que, às vezes, é pedido para a gente mudar a ordem e, quando a gente muda, a gente altera o significado. Então, tem que estar atento a isso aí também. Para mudar a ordem, não posso dar dupla interpretação, ou seja, dar mais de uma interpretação de sentido, provocar ambiguidade, isso não pode acontecer, e nem mudar o sentido original. Como a gente observou aqui, ó, se quem está estático reflexivo é ele, eu tenho que pensar numa posição na oração onde eu coloque essa informação e eu não modifico esse sentido. Até aqui tranquilo, então? Vou continuar, hein? Questão 24. Considerando as orações a seguir, assinale as alternativas corretas. Então, eu tenho assim, fina e elegante, a festa tinha começado. Ela, entusiasmada e contente, resolveu puxar uma conversa. Vamos fazer análise das orações primeiro, antes de a gente passar para as informações abaixo. Primeira oração, fina e elegante, é uma informação extra. Então, se eu for observar, essa oração aqui em cima, ela está na ordem direta ou indireta. Eu tenho a festa, sujeito, tinha, verbo, começado o complemento verbal. Significa que a informação extra está lá no começo. Então, eu tenho uma ordem da oração que demonstra para mim que a oração está na ordem indireta, porque a informação extra apareceu lá no começo da oração. Então, essa daqui está na ordem indireta. Vamos para a segunda. Ela, entusiasmada e contente, resolveu puxar uma conversa. Ela, sujeito, entusiasmada e contente, informação extra, resolveu o verbo, puxar uma conversa, complemento verbal. Significa que na segunda oração eu tenho até a ordem direta. Entretanto, eu tenho o sujeito e o verbo sendo intercalados por informação extra. Partindo dessa análise que nós fizemos, o que vocês assinalaram aí? Nós temos mais de uma correta. A primeira diz assim, a oração 1 está na ordem indireta, A e D, Betânia. Certinho, Betânia, nós temos mais de uma. A, C e D. Muito bem, Esther. A, C e D. A oração 1 está na ordem indireta, com um elemento deslocado para o início da oração. Ok. Essa daí está certa. Na oração 1, os termos fina e elegante estão intercalando sujeito e verbo. Isso está errado. Nós já marcamos na letra A, que está deslocado para o início, então não está marcando. A oração 1 se torna direta se você deslocar fina e elegante para o final da oração. É verdade. A festa tinha começado. Fina e elegante. Correto. Os termos entusiasmada e contente, que aparece aqui na oração 2, estão intercalando um sujeito e um verbo.
Verdade. Então, nós vamos assinalar como corretas A, C e D. Se vocês estão observando, o que eu estou fazendo antes de ler as alternativas? Eu já estou analisando a oração. Então, esse é um macetezinho que vocês têm que pegar e que vocês têm que fazer. Antes de começar a ler as opções aqui, ó, A, B, C, D, nós vamos já analisar a oração. Mentalmente, você já precisa identificar qual é o sujeito, qual é o verbo, qual é o complemento e se está na ordem direta ou indireta. Tá bom, pessoal? É isso que vocês vão fazer. Antes de começar a ler o que está sendo perguntado, quais são as questões que vêm a seguir, já mentalmente analisem. A oração está na ordem direta e quais são os elementos? Qual é o sujeito, qual é o verbo e qual é o complemento? Questão 25. Leia com atenção as orações a seguir e assinale as alternativas corretas. Essa daqui é bem parecida com a que nós acabamos de fazer. Então, vamos lá. Ela, satisfeita e feliz, se afastou prometendo voltar. Então, eu tenho sujeito, ela, satisfeita e feliz. É o nosso termo intercalado, né? Informação extra, que está separando aqui o sujeito, ela, do verbo afastou. Afastou o verbo, complemento, prometendo voltar. Atencioso e prestativo, ele não a interrompia. E aí eu tenho informação extra, ele, sujeito, interrompia, é o nosso verbo. Partindo dessas informações, quais vocês marcaram como verdadeiras? Quais vocês assinalaram? Nós temos duas verdadeiras aí. Quais são? E aí, pessoal, quais são? Vamos lá. Alguém diz que não está conseguindo entrar, só que está desbloqueado, tá bom? Manuela, você diz que a Clara não está conseguindo entrar, mas não é aqui não. Tá tudo desbloqueado. Fala para ela tentar novamente. Eu não travei nada não, tá bom? Vamos lá. Questão 25, então, nós vamos marcar como corretas a C e a D. Por quê? A oração 1 está na ordem indireta, com o elemento intercalado. Opa, tá certo? A oração 1 está na ordem indireta, 25 mesmo, com o elemento intercalando verbo e sujeito. Essa está errada, porque ela não está na ordem indireta, está na ordem direta. Então, é ordem direta, ó, sujeito, verbo, complemento. E aí, nós temos uma informação extra intercalando. Então, está correta. A oração 2 está na ordem indireta. Verdade. Certo? A oração 2 está na ordem indireta. Pessoal, prestar atenção aqui. Tá vendo como a dificuldade na comunicação com o chat aqui, que eu não estou conseguindo visualizar, tá? Então, a informação 2, a letra B, diz assim, a oração está na ordem indireta. Não, ela não está nessa ordem indireta aí. Nós apenas temos uma informação extra deslocada para o começo. A oração 1, então, está na ordem direta, verdadeiro. Os termos satisfeito e feliz estão intercalando sujeito e verbo, verdadeiro. Então, como o Esté já tinha colocado aqui, as respostas são as letras C e D. Eu preciso que uma pessoa abra o microfone para falar comigo. Uma pessoa. Oi, tá me ouvindo, professora? Quem é? Letícia. Letícia, fala para mim aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá normal. Porque o chat não está passando as informações para mim. Então, eu não estou conseguindo entender se vocês estão acompanhando ou não. É por isso que eu estou perguntando. Porque não está passando as informações no chat para mim. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte, Letícia. Quando eu perguntar, ok, entenderam, estão me ouvindo? Que você possa responder para mim. Ok, professora, pode continuar. Porque eu não estou conseguindo visualizar no chat, tá bom? Tá. Ok, obrigada. Então, dando continuidade aí. Alguém sabe me dizer se a Clara já conseguiu entrar? Alguém tem informação aí se a Clara conseguiu entrar?
Vamos lá. A próxima questão, as questões de 26 a 34, elas trabalham com um textinho que nós temos aqui, que diz assim, ó, exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. E aí eu vou rapidinho fazer a leitura aqui, o que os bisavós e tataravós que moravam no Brasil liam quando eram crianças. A partir dessa pergunta, nós vamos ter a notícia, né, comentando sobre os títulos de livros que já eram lidos, que são livros mais antigos. E aí vai comentar que a produção, né, Livros Infantis Velhos Esquecidos, será exibido numa mostra na Biblioteca Brasiliana. E eu já vou para o final aí, para a gente não perder muito tempo. Além de literatura, a exposição traz exemplares da revista O Tico Tico, almanaques, álbuns e histórias ilustradas. E a mostra fica em cartaz até 30 de outubro. Ou seja, é uma notícia, porque eu tenho aqui título, eu tenho a nossa lead e os demais elementos que são as nossas informações. Na verdade, eu tenho aqui uma informação passada convidando a gente para poder assistir essa exposição. É uma notícia de caráter informativo, mas voltada também para fazer um convite. Então, a partir disso aí, nós vamos iniciar a questão 28. Ao ler o título da notícia, exposição exibe... Ué, eu pulei aqui, gente? Ah, eu pulei as questões... Falta 26 e 27. Eu pulei aqui. Tá, é porque eu não coloquei as perguntas, não. Vamos lá, Letícia, aproveita que você já está com o microfone aberto aí. Questão 26. Qual a intenção da notícia e a que público se destina? Eu coloquei assim. A intenção é noticiar que antes de Monteiro Lobato já existiam livros de contos brasileiros e seu público-alvo são todos aqueles que gostam de literatura e querem saber o que as pessoas antigas, assim, mais velhas, brasileiras, liam quando mais novos. Ok. Se você quiser fazer mais resumido, né, a intenção da notícia é mostrar que terá uma exposição em que apontará quais eram os livros mais lidos antigamente. Ok, não está errado não, tá certinho. E se destina a todas as pessoas que gostam de ler, né, no geral. E a 27, Letícia? Por que a mostra se chama Livros Infantis Velhos Esquecidos? Pois com a chegada da literatura de Monteiro Lobato, as pessoas acabaram se esquecendo dos outros livros. Ok. Aí eu coloquei se esquecendo dos outros livros, entre aspas. A ideia de livros infantis velhos esquecidos, porque com a chegada, né, de autores que acabaram se tornando reconhecidos, como Monteiro Lobato, os livros mais antigos ficaram esquecidos. Certinho, Letícia. Muito obrigada. Nada. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas duas questões? Então, vamos dar continuidade aí para as questões de interpretação da análise sintática, né? Ao ler o título da notícia, exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato, é possível perceber que a oração, o que vocês assinalaram? É constituída de sujeito, verbo e complemento? Verdade, né? Sujeito, exposição, verbo, exibe, livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato é o nosso complemento verbal com informação extra. Então, a letra A está correta. Encontra-se na ordem indireta, dando destaque a livros infantis brasileiros? É falsa, porque está na ordem direta, começando com exposição e está dando destaque ao nosso sujeito, que é a exposição. Então, a letra B é falsa. É composta de verbo e sujeito? Não, nós já comentamos aqui em cima que eu tenho sujeito, verbo e os demais elementos que são complemento verbal e informação extra. Encontra-se na ordem direta, dando destaque ao termo exposição, que é o sujeito da oração. É o nosso correto. Então, nós vamos marcar aí as alternativas Professora? A e D. Fala, meu bem. O Eduardo pediu para repetir a 27. A 27? Sim. Tá, voltando um pouquinho, pessoal. A mostra se chama Livros Infantis Velhos e Esquecidos porque ela destaca livros que as pessoas liam antigamente e que hoje não se conhecem mais. Pois destaca livros que as pessoas liam muito antigamente e as pessoas hoje não conhecem mais ou não destacam mais. Ok?
É importante, pessoal, a gente lembrar aí que não é que está dizendo que um livro é mais importante que um outro ou um autor é mais importante que o outro, mas mostrar que alguns escritores acabam ganhando mais fama, mais repercussão e acabam sendo deixados, outros, né, acabam sendo deixados de lado, acabam perdendo espaço para esses daí. Ok? Monteiro Lobato, por exemplo, foi um fenômeno, né? Quando ele surgiu ali, ele acabou ultrapassando, vamos dizer assim, toda a fama já encontrada, já vista, já reconhecida de outros escritores. Mas isso não quer dizer que os outros não eram tão importantes. Ok? Dando continuidade, então. Questão 29. Sobre a ordem dos termos no título da notícia, é correto afirmar que... E aí nós vamos voltar um pouquinho aqui para a gente observar o título da notícia. Exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Sugiro que você pegue o seu lápis e anote aí, ó. Exposição sujeito, exibe verbo, livros infantis brasileiros, que seriam o nosso complemento verbal, anteriores a Monteiro Lobato é a nossa informação extra. Então, vamos lá. Exposição sujeito, exibe verbo, livros infantis brasileiros, complemento verbal, anteriores a Monteiro Lobato, informação extra. Certinho, pessoal? Então, sobre a ordem do título da notícia, é correto afirmar que, letra A ordem direta comunica a informação ao leitor de maneira mais clara. Correto. Sugiro até que passe um marca-texto daquele amarelão, laranja nessa informação aí. Nós usamos a ordem direta, porque a ordem direta deixa a informação bem clara. A gente não tem dúvida quanto àquilo que está sendo relatado. Então, a letra A, correto. B, a ordem indireta destaca a informação de que os livros infantis brasileiros expostos são anteriores a Monteiro Lobato. Não é isso que está sendo destacado. O que está sendo destacado aqui é a exposição. E se você inverter a ordem, ele vai destacar qualquer outro elemento. Depende muito da ordem que você colocar. Então, a B está errada. A ordem direta enfatiza a informação de que está ocorrendo uma exposição com livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Exatamente o que nós dissemos. Exposição, que é o nosso sujeito, é o foco aí. E a D, a ordem indireta, é geralmente empregada nos títulos de notícia. Informação falsa e que a gente precisa estar atento para não marcar isso aí. Por quê? O título de notícia, ele é um elemento importante. Ele quer chamar a atenção, destacar para a notícia, para aquilo que vai ser colocado, que vai ser informado. Então, a ordem indireta ela tem que ser evitada para não confundir o leitor, para não provocar dúvidas e interpretações errôneas para o leitor. Então, nunca usar a ordem indireta no título de notícia. Então, professora, nunca aparece? Aparece, gente. Tem pessoas, né, tem repórter, tem pessoas que escrevem ali para o jornal que acabam colocando. Então, lembrar, nunca se deve usar a ordem indireta para os títulos de notícia. Por quê? Esté perguntou ali. Porque acaba provocando, levando o leitor a ter uma interpretação diferente, divergente, uma dupla interpretação. Então, nós vamos evitar fazer esse tipo de construção. Ok? Certinho, Sté? Respondi? Certo, Sté, que fez a perguntinha? Ok. Questão 30. Leia o trecho a seguir retirado da notícia e reescreva-o alterando a posição dos elementos da frase, de modo que não haja interação de sentido. Pode sim, Sté, pode abrir o microfone. Com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia muito antes de inventar o sítio do Pica-Pau Amarelo? A Emília, a Narizinho e toda a turma. Eu coloquei muito antes de inventar o sítio do Pica-Pau Amarelo, vírgula, a Emília, vírgula, a Narizinho e toda a turma, com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia? Certíssimo.
Para que não haja alteração de sentido, essa é a opção. Repete, Esther, por favor. Eu coloquei muito antes de inventar o sítio do Pica-Pau Amarelo, Só um vírgula. momentinho, então, só um momentinho. Começa por aqui, ó, quem está acompanhando na tela comigo. Muito antes de inventar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Pode ir, Esther. Vírgula, a Emília, vírgula, a Narizinho e toda a turma, vírgula. Aham. Com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia? Aí o ponto de interrogação. Certíssimo. Essa é a opção. Obrigada, Esther. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Ok? Então, vamos lá. Continuando. A próxima questão é a questão 31. Releia esses trechos. Um pouco dessa produção está na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos. 2. A mostra está em cartaz na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindrim, na cidade universitária em São Paulo. Betânia, quer participar, meu bem? Betânia? Tá me ouvindo, Betânia? Você pode responder essa, então? Fala alguma coisa porque eu não estou te ouvindo. Desculpa, Esther. Betânia, fala alguma coisa. Fala um oi aí para eu saber se estou te ouvindo. Ah, você tá sem microfone, Betânia? Ah, tá. Então vamos lá. Nessas orações são enfatizados os termos um pouco dessa produção e amostra. Reescreva-as de modo a destacar respectivamente o título da mostra e o local da exposição. Eu gostaria que alguém que tivesse com o microfone, que pudesse abrir o microfone para responder, que pudesse falar para mim as respostas a essa questão. Quem poderia? Alguém que ainda não participou de preferência? Alguém com microfone? Alguém, pessoal? Pode ir, Esther. Na primeira oração eu coloquei da exposição, aí abre aspas, livros infantis velhos e esquecidos, aí fecha. Está um pouco dessa produção. Certíssimo. Repete, Esther, por favor. Na exposição, abre aspas, livros infantis velhos e esquecidos, fecha aspas, está um pouco dessa produção. Certíssimo. Pessoal, só acompanhando aqui na primeira questão, ele pediu para enfatizar o título da exposição. Então, nós começamos na exposição, que é o sujeito, e o nome da exposição, que foi enfatizado. Segunda alternativa, Esther, pode ir. Eu coloquei na Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin, na cidade universitária, vírgula, em São Paulo, vírgula, está em cartaz a mostra. Certíssimo. Ponto. Pode repetir. Na Só um momentinho, ele pediu para enfatizar aqui o local da exposição. Então, como ficou a segunda? Pode falar. Na Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin, vírgula, na cidade universitária, vírgula, em São Paulo, vírgula, está em cartaz a mostra. Ok. Certinho, Esther. Muito obrigada. Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ok. Questão 32. No trecho a seguir, retirado da notícia, os termos destacados no início da oração dão um sentido diferente. E aí nós vamos voltar aqui, ó. Entre os títulos exibidos estão Juca e Chico, João Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver. E a partir disso aí foi perguntado: o elemento que está destacado aqui enfatiza o quê? Entre os títulos exibidos, está enfatizando o quê?
se vocês observarem, nós temos mais de um título. Professora, Oi. enfatiza que entre esses títulos estão Juca e Chico, João e Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver. Então, enfatiza que nós temos outros títulos, entre eles esses daqui. Certo, Letícia? É Letícia mesmo, né, que tá falando? Sim. Ok, tá certinho, Letícia. O que está sendo enfatizado é que, se ele diz entre os títulos exibidos, significa que nós temos outros títulos, outras obras. Entretanto, nós vamos destacar essas daqui, ó, Juca e Chico, João Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver. Certinho, pessoal? Ok? Questão 33. Leia a oração. Além de literatura, a exposição traz exemplos da revista O Tico Tico, almanaques, álbuns e histórias ilustradas, e assinales V ou F. A expressão além da literatura está deslocada no início da oração. Certo ou errado? O que vocês marcaram? Certo ou errado? Verdadeiro. Ok. Verdadeiro. B. A expressão além da literatura pode ser posicionada no final, mas muda o sentido da oração. E aí nós teríamos o quê? A exposição traz exemplares da revista O Tico Tico, almanaques, álbuns e histórias ilustradas, além da literatura. Muda o sentido da oração? Se vocês observarem, não muda. Passa essa informação extra lá para o final e não muda, então ela é falsa. A expressão além da literatura, se posicionada ao final, não muda o sentido da oração, é verdadeiro. A expressão além de literatura ganha destaque, se localiza no final da oração. A expressão além da literatura ganha destaque se localizada no final da oração. Falsa. Só ganha destaque quando aparece no começo da oração. Então, nós temos V, F, V, F. Questão 34. Reescreva as orações a seguir, intercalando a informação que ocorre na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindrim entre sujeito e verbo. E aí ele quer que a gente pegue essas duas orações que nós temos aqui e intercale essa informação. E Arley, você pode responder? Estou pronto. Ok. Pronto. Como ficou a sua letra A? Ele deu. A mostra fica em cartaz até 30 de outubro. Como você reescreveu? A mostra, né, que ocorre na Biblioteca Brasiliana e José Mindrim fica em cartaz até 30 de outubro. Ok, certinho. E aí observar que a informação que você colocou aí tem que ficar entre vírgulas. Tá bom? Então, repetindo. A mostra, vírgula, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindrim, vírgula, fica em cartaz até 30 de outubro. Ok? Ok. Pode ir para a letra B, Yarley. A exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Como você colocou? A exposição que ocorre na Biblioteca Brasileira Guita José Mindrim exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Ok, não esquecer, Yarley, das vírgulas, tá? Então, exposição, vírgula, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindrim, vírgula, exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Ok? Ok. Pessoal, repetir a questão 34 para alguém? Repetir a questão 34, pessoal, para alguém? Olha só, eu estou perguntando, porque eu estou vendo que vocês, quando eu passei lá para 33, pediram para repetir a 31. Quando eu termino, eu pergunto, aí vocês não falam nada. E quando eu estou em duas questões à frente, vocês pedem para voltar. Eu vou repetir a 31, não estou me ligando, não. Mas é só para a gente não mudar a ordem das coisas. Assim que eu termino, eu pergunto questão por questão. Caian, a questão 33 já foi respondida aí no chat, pode olhar aí. Daniel respondeu.
Então, vocês têm que ficar atentos, porque vocês deixam passar 3 questões para depois pedir para voltar. Então, vamos lá. Questão 33, ela já foi respondida aí no chat. Daniel respondeu. Na questão 34, foi pedido para a gente intercalar os termos dentro da oração. E, Arlen, você pode repetir, por favor? É 31, né? Isso, 34, meu bem. É 34 que você tá, respondeu 34. agora. Desculpa. Fala a letra A, como ficou? A mostra que ocorre na Biblioteca Brasileira, né? Que ocorre na Biblioteca Brasileira está entre vírgula, até Mendim, desculpa. A mostra que ocorre na Biblioteca Brasileira Guita e José Mendim fica em cartaz até 30 de outubro. Ok. E não esquecer de colocar entre vírgulas essa informação. A Esté já até respondeu lá no chat, tá? A mostra, vírgula, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mendim, vírgula, fica em cartaz até 30 de outubro. Letra B, Yarley. Não esquece da vírgula. Exposição, vírgula, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mendim, vírgula, exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Certíssimo. Exposição, vírgula, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mendim, vírgula, exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Certíssimo, pessoal. Até aqui alguma pergunta? Então, eu vou voltar à questão 31, que alguém tinha pedido para poder responder. Lá na questão 31, foi pedido para a gente enfatizar termos diferentes, né? O título da notícia, e o local da exposição, modificando ali as orações. Então, vamos lá para a resposta. A primeira oração vai ficar assim, ó. Na exposição Livros Infantis Velhos Esquecidos, está um pouco dessa produção. Então, repetindo. Na exposição, aí colocar entre aspas, ó, livros infantis velhos esquecidos, está um pouco dessa produção. Ok, Ana Vitória, que pediu para repetir? Na exposição Livros Infantis Velhos Esquecidos, está um pouco dessa produção. Certinho, Ana? Certo, Ana Vitória? Vou para a segunda, então, hein? Na segunda vai ficar: na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mendim, vírgula, na cidade universitária, vírgula, em São Paulo, vírgula, está em cartaz a mostra. Repetindo, Ana, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mendim, na cidade universitária de São Paulo, vírgula, está em cartaz a mostra. Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém que perdeu alguma coisa aí? Ok, Betânia, me deu um ok. Ana Vitória conseguiu? Acompanhou aí? A Esté está digitando a resposta. Mais alguma, pessoal? Então, olha só. Antes da gente concluir e fechar aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui mais uma coisinha. Nós terminamos a correção das atividades. Hoje é o último dia para a entrega de uma atividade que eu enviei para vocês, que é um roteiro de estudo, uma avaliação ali, que é esqueci o nome. Que é uma atividade analisando ali os tipos de textos. Certinho? Eu vou concluir aqui, vou fechar a gravação aqui, um momentinho.